Pastor Giovanni, uma coisa que é muito importante salientarmos ao iniciar aqui a nossa proposta nessa noite é deixar bem claro que seja qual for a linha teológica que você acredita ou defende, todos nós, das três linhas, precisamos estar vigilantes, precisamos estar em santidade, precisamos ter azeite na lâmpada e precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e preparados. Bem colocado. Independente da linha teológica que você defende. E você está entendendo? Porque o que ocorre é que, tanto para o pré-tribulacionista, ou mesotribulacionista, ou pós-tribulacionista, os três têm que estar enquadrados na palavra, têm que estar cheios do Espírito Santo, têm que estar em santidade. Então, nós vamos estar aqui discorrendo dentro dos próximos minutos a respeito dessas linhas teológicas, ok? Como o pastor Giovanni já deixou bem claro, os pré-tribulacionistas que acreditam que a igreja será retirada antes da grande tribulação, antes da implantação do governo do anticristo. Os mesotribulacionistas que acreditam que a igreja será retirada no meio da grande tribulação, porque essa grande tribulação ela subdivide em duas partes de 3 anos e meio. A primeira parte de 3 anos e meio é chamado de tribulação, e a segunda parte, onde a coisa fica mais estreita, de grande tribulação. Então, muitos acreditam que será nesse meio que a igreja será retirada. E a terceira linha teológica, que acredita que após somente os 7 anos da grande tribulação, é que acontecerá o advento do Messias, a vinda de Jesus a essa terra. E nós vamos estar aí trazendo uma elucidação para a Igreja de Cristo na face da terra, nesses últimos momentos em que precisamos estar atentos a todos esses detalhes. Sim, é verdade. E dando prosseguimento aqui, agora que você ouviu essa introdução, e é necessário estarmos preparados, independente de qual a corrente que você acredita, porque vamos supor, o pastor Josué, vamos supor que ele acredita no arrebatamento no meio da grande tribulação. Aí, Jesus volta antes. Ele está preparado? Independente disso, se ele está com a sua vida no altar, é pecado eu acreditar que Jesus volta antes? Não. É pecado eu acreditar que Jesus volta depois? Não. É pecado que eu acreditar que Jesus volta no meio? Não, porque a Bíblia, ela nos dá alguns versículos que realmente nos mostra Jesus tirando a igreja antes, alguns que dá a entender que Jesus pode tirar no meio, durante, e alguns que dão a entender que é depois. Vai depender da forma que a pessoa interpretar aquilo. Mas se nós abrimos a nossa Bíblia já em Apocalipse, capítulo 3, pastor Josué. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo é o de número 10. Nós vamos ver um texto muito lindo que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aqui, se nós formos analisar esse texto propriamente dito, nós vamos entender e compreender que Cristo está falando com muita clareza, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele vai guardar, olha, como guardaste a palavra do meu coração, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Então nós estamos vendo claramente a grande tribulação sendo citada aqui, porque é algo que há de vir sobre todo mundo, não é algo que há de vir só sobre o estado de São Paulo, ou sobre o Brasil, ou sobre os Estados Unidos, não, sobre todo o mundo. Então, se vem sobre todo mundo, nós estamos falando da grande tribulação.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir, ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Então, Cristo está dizendo que se nós guardássemos a sua palavra, se nós guardássemos os seus mandamentos, Ele também nos livraria da hora da provação que virá sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Preste atenção. Essa palavra tentar, essa palavra habitar, né? Olha, para tentar os que habitam na terra, pastor Josué, essa palavra habitar, do grego é kotoikel, né? Tem outras maneiras de pronunciar no grego, que poderia ser oikel, que significa pernoitar em um hotel, ou habitar em um hotel por uma noite. Mas keitoikel, ele está dizendo que é fazer raiz. O significado de keitoikel é fazer raiz, fazer raízes. Então, é bem claro essa palavra traduzida do grego que Cristo estava falando sobre tentar os que estão enraizados na terra, aqueles que fizeram raízes aqui na terra. Quem é que fez raiz na terra? Aqueles que amam as coisas da terra, aqueles que estão ligados nas coisas da terra, aqueles que têm amor ao dinheiro, aqueles que estão enraizados em tudo que esse mundo oferece. É por isso que não conseguem desligar ou se desenraizar daquilo. Até dentro da igreja tem muitas pessoas que estão enraizadas nas coisas desse mundo. É por isso que participarão dessa provação que virá sobre o mundo, para tentar os que se enraizaram na terra. E essa tentação, ela vai culminar no que, pastor Josué? Ela vai culminar na marca da besta, porque essa pessoa será tentada com a fome, com o governo do anticristo, e ela vai acabar aceitando a marca da besta. Porém, aqueles que guardaram a palavra, aqueles que fizeram da palavra o seu rochedo, então eu também os livrarei da hora da provação que virá sobre o mundo. Tem outros textos, mas eu vou deixar o pastor Josué falar um pouco, senão eu falo demais aqui. Fala aí, pastor Josué. Bom, as pessoas que acreditam que a igreja não será poupada da tribulação, eles dizem o seguinte: se Deus não poupou a igreja primitiva, a igreja de outras épocas, né? Por que pouparia a igreja desta época? Então, nós vamos ver um seguinte detalhe. Todo o tempo, desde sua fundação, desde o início, a igreja passou por tribulações, a igreja passou por perseguições. Desde o início, muitos santos morreram, uns ao fio da espada, outros na forca, outros na guilhotina, outros queimados vivos. Desde o início da igreja, existem os mártires, existem as perseguições. Há alguns tempos, essas perseguições são mais acirradas. Em outros tempos, alivia-se um pouco mais. Mas, de uma certa forma, em todo o período da história da igreja, ela sofreu perseguições, ela teve seus mártires em todas as suas épocas, e não é diferente hoje, no século XXI, no ano de 2021. Talvez aqui no Brasil ou em outros países tenhamos a liberdade de cultuar, de servir a Deus. Mas hoje, em pleno século XXI, existem lugares por aí que continuam tendo cristãos sendo queimados vivos, sendo enforcados, indo para a guilhotina, sendo assassinados, sendo torturados por servir a Deus. Então, em todo o período, a igreja passou por lutas, passou por tribulações. Porém, quando tratamos desse período dos 7 anos da grande tribulação,
é necessário salientar algo que o próprio Jesus relata em Mateus, capítulo 24, versículo 21, onde ele está narrando a respeito dos momentos escatológicos que seriam sinais e evidências da sua eminente volta. Em Mateus 24, versículo 21, Jesus ele faz questão de frisar que esta tribulação que nós estamos tratando, que é a dos 7 anos, que é do período do anticristo, Jesus deixa bem claro ali em Mateus 24 e 21, que é uma tribulação como nunca se viu antes e nem haverá depois. É uma tribulação sobrenatural. E essa tribulação, ela será acirrada dessa maneira, mesmo porque, nesse período desses 7 anos, estarão sendo liberados na terra demônios e principados e potestades que até então estavam presos em cadeias, demônios tão terríveis, demônios tão perversos, que Deus falou assim, não, vocês não podem estar soltos, vocês não podem ter a liberdade de saírem, porque são tão perversos e malignos que liquidariam a terra ou os humanos antes do tempo. Então eles ficaram presos, mas nesse período, esses tipos de demônios serão soltos, serão liberados. Os próprios 3 cavaleiros que vêm logo após o cavaleiro branco são 3 principados, são 3 demônios de alta patente que causarão um estrago sobrenatural sobre a terra. Logo, então, é bom entender que esse período de 7 anos será lutas, será tribulações, será coisas tão terríveis que Jesus disse, nunca houve igual e nunca haverá igual. É por isso que nós também acreditamos nessa passagem de Apocalipse 3:10, que foi citado pelo pastor Giovanni, que Deus está dizendo que guardaria-nos, que nos pouparia desse momento. Posto isso, nós também acreditamos que a igreja pode ser retirada antes do período da grande tribulação, do período do anticristo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele é o antítipo do que vivemos hoje. Tem o tipo e tem o antítipo. Existe uma matéria teológica chamada tipologia. E a tipologia, ela tipifica lá no Antigo Testamento coisas que aconteceriam no futuro. E nós temos 2 tipos da igreja, que é relatado no Antigo Testamento, que é o arrebatamento, a tirada em vida de 2 homens, Elias e Enoque. Um tipificando Israel ou os profetas, e Enoque tipificando a igreja. Ele não experimentou a morte, ele não passou por calamidades, ele foi retirado antes. E isso nós acreditamos que seria um tipo da igreja. Então, posto isso, nós vamos verificar também em Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 6 e 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, algo bastante interessante, que fala também a respeito da vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. E agora, verso 6, e agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Então, dentro dessa passagem, pastor Giovanni, nós entendemos também que a igreja
debaixo da unção do Espírito Santo, é um agente que está como obstáculo para a manifestação do anticristo. É um agente que está como um empecilho, como um impedimento para que ele possa se manifestar, para que ele possa se declarar, para que ele possa se apresentar ao mundo e começar a governar nessa terra. Então, por esses dois aspectos, um da promessa de livramento desse período de ira, porque na realidade, pastor Giovanni, esse período de 7 anos aí é um período em que também, de uma certa forma, a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra. E nós entendemos que nós não fomos constituídos para a ira de Deus, conforme a própria palavra de Deus está escrito. Nós não fomos destinados para a ira de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. E esse período aí é um período em que estará se experimentando a ira de Deus sobre a face dessa terra. Por isso, nós também entendemos que a própria igreja, ela experimentará o advento não da segunda etapa da volta de Jesus, mas do arrebatamento. Eu costumo explicar o seguinte, pastor Giovanni, que a volta de Jesus, ela é subdividida em 2 etapas, e é aí que gera muitas confusões. A segunda volta de Jesus Cristo, agora, a essa terra, ela será da seguinte forma: uma volta em 2 fases, ou em 2 etapas. Guarde isso. A primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, ela será invisível, não será vista. É o que diz aqui a carta de Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Vão te bater aí na live, hein? Vão te bater. Oi? É o arrebatamento secreto, que muita gente não gosta que fala, né? Então, exatamente. E é o que está escrito aqui, né? Olha aqui, ó. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, na onde? Nas nuvens. Certo? Então está deixando claro aqui que Jesus não vai pisar aqui nessa terra, nessa etapa. Nós encontraremos com ele nas nuvens. Ou seja, ele ficará no espaço sideral entre os céus de Deus e a terra, na região atmosférica. E a igreja encontrará com ele ali, nessa região, nas nuvens, nos ares, como está escrito aqui. Certo? Sim, certíssimo. Aqui, que nós encontraremos com ele nos ares, lá então, nas nuvens. É só uma observação que o irmão está falando ali. Todo mundo vai ver o povo sumir. Claro que vai. Não vê sumir, mas vai notar a falta. Por exemplo, desaparece o filho, a irmã, a mulher que é crente, que é cristã, que serve a Deus, aquele que está preparado, sumiu. Acha que não vai perceber? E isso vai ser um evento mundial. Vai se passar nas televisões e tudo. Então, é um arrebatamento. Na verdade, a tirada que é secreta. Mas o evento será notado. Isso é óbvio. Então. E, ó, isso daí é uma questão clara. Por exemplo, vamos supor. Sim, pode concluir. Ó, vamos supor, a pessoa está dentro de um ônibus. Vamos supor que dentro daquele ônibus ali, existem 8, 10 pessoas que estão com a vida no altar, que estão preparados para esse grande momento, certo? Vamos supor que dentre dessas pessoas, o próprio motorista é um crente. O próprio motorista é um crente. O que vai acontecer nesse momento? O motorista vai sumir, vai desaparecer. Mais 8, 6 pessoas dentro do ônibus vai sumir e desaparecer. E todos que estão dentro daquele ônibus verão esse desaparecimento. Mesmo porque esse ônibus vai sair desgovernado. Esse ônibus vai ficar desgovernado. Uhum, Vocês verdade. estão entendendo o tanto de tragédia que vai acontecer nesse dia? Esse ônibus vai ficar desgovernado. É óbvio, a pessoa está ali, de repente ele vai falar, o motorista sumiu e o ônibus está andando sozinho, saindo desgovernado. O trem está com o maquinista evangélico, ele desapareceu e o trem fica sem comando. É bem verdade que aqui em São Paulo hoje, por exemplo, o metrô da linha amarela, ele já não tem mais maquinista, já não tem mais piloto. Ele é sem piloto, né? Ele já é sem piloto.
Eu creio que eles já estão preparando para esse dia, certo? Então, a linha amarela do metrô aqui em São Paulo não tem quem pilota. O trem, ele anda sozinho, certo? Mas existem muitos trens que são comandados por maquinistas, ônibus, certo? E tudo isso aí, se estiver com crente, quem estiver dentro daquele ônibus vai ver, vai contemplar o piloto sumindo, o motorista sumindo, o cobrador de ônibus sumindo, o maquinista do trem sumindo, o piloto do avião sumindo. E essas conduções ficarão desgovernadas. Sim, com já certeza. Imaginou quanta tragédia vai ter nesse dia? Deixa eu só fazer Quantos trens que trabalham de motorista? Deixa eu só fazer um pedido aqui. Nós estamos com 1.200 pessoas ao vivo e estamos apenas aqui com metade disso de like. Não quero like, nós não quer like aqui não. Não é por vaidade, não. É porque o like é um dosador do YouTube. Tem like, o conteúdo é bom, então ele recomenda. Se todos nós que estamos aqui agora deixar o like, nós vamos alcançar o dobro de pessoas. E se cada um de nós compartilharmos em um grupo do WhatsApp, em uma lista de transmissão, nós vamos alcançar o triplo de pessoas. Então, já mete o dedo no like, porque fazendo isso você está sendo um evangelizador, tá bom? Pastor Josué, eu posso dar continuidade no texto que o senhor leu aqui? Sim, meu querido. Olha, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos já arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolais uns aos outros com essas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva quando isso vai acontecer. Então, não necessita que isso seja escrito. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, defendendo mais ainda a sustentação do pastor Josué, porque o ladrão ele vem de noite e ele não avisa, é escondido, é secreto. Se o ladrão falar, Josué, eu vou na tua casa domingo às 8 da noite, o que você faz, Josué? Vai se preparar, não vai não? Eu estava preparado esperando ele ali, né? Ou então com a polícia do lado. Desse jeito. Então ele vem como ladrão. A atitude do ladrão, ela é essa. O ladrão, ele não avisa, ele chega e coloca a arma na cabeça e pronto, acabou. Então, continuando o texto, pois que quando disserem a paz e segurança, então aqui já está falando do governo do anticristo, preste atenção. Ah, pastor, mas está falando do governo do anticristo, só que não estou vendo falar que a igreja já foi tirada aí. Então, vou continuar o texto para você ver que realmente a igreja aqui já foi tirada. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estarão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como o ladrão. Então, nós não estaremos mais em trevas, ou seja, nós não estaremos mais aqui para ver essa paz e segurança que foi anunciada pelo governo do anticristo. É assim ou não é, pastor Josué? Dessa forma. E ainda, quer dizer, reforçando mais um versículo que eu citei aí, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse será um momento em que a terra estará experimentando a ira de Deus, né? E a Bíblia está dizendo aqui que a igreja não foi destinada para a ira de Deus, mas para esse momento triunfante que é o arrebatamento da igreja. E sabe o que acontece? Uma coisa, pastor Giovanni, que as pessoas precisam entender um detalhe, um aspecto que é muito interessante para a interpretação bíblica. Primeiro aspecto, nós precisamos entender que a Bíblia, ela se dirige a 3 grupos de pessoas distintas. Talvez muitas pessoas não sabiam isso. Tem textos na Bíblia que não é para a igreja. Então eu vou descrever para vocês esses 3 grupos distintos. A Bíblia sempre vai estar dirigindo a esses 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? Os judeus, a igreja e os gentios. Então, existem passagens bíblicas
que não é dirigida para a igreja, mas é dirigida para Israel. Existem passagens que não é dirigida para Israel e nem para a igreja, mas para os gentios. Então é esse aspecto que nós precisamos entender. Por quê? Porque as pessoas utilizam-se daquele artifício de Mateus 24, que diz no versículo 30, que todo olho verá. Eu vou ler ele aqui, quer ver, pastor Giovanni? Mateus 24, 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Note só um detalhe, essa passagem aqui já não é mais para a igreja. Por quê? Porque, na realidade, nessa parte aqui, a própria igreja estará vindo com Jesus. Aqui já está se tratando daquele momento em que acontecerá a batalha do Armagedon. Ou seja, o anticristo, ele no final dos tempos, ele vai reunir um grande exército. A Bíblia diz que esse exército tem 200 milhões de soldados, e ele vai levar todo esse exército em direção à Terra Santa, em direção a Israel. E o propósito é aniquilar com Israel e com o próprio Messias, que ele sabe que chegará ali. Porque o Messias, nesse instante, Perfeito. Ele descerá diante de todos os olhos, diante de todas as tribos, como está aqui, e será visto por todos. Os seus pés, inclusive, vai tocar o Monte das Oliveiras nesse momento, certo? Só que nesse momento, nós também estaremos voltando com Jesus. Nós também estaremos vindo com Jesus. Então, isso aqui é uma experiência que será para com Israel. É a volta de Jesus aqui agora para Israel, não é para a igreja. A igreja aguarda o arrebatamento, certo? A igreja não espera esse momento aqui. Pelo contrário, nesse momento aqui, já se cumpriu os 7 anos da grande tribulação, chegou no fim aqui, ele já jogou todo esse exército de 200 milhões de soldados em direção à Terra Santa para guerrear contra os Messias e contra Israel, certo? E nesse período também, a igreja já passou 7 anos do casamento com Cristo lá na terra, lá nos céus, que é as bodas do Cordeiro, certo? Porque nos 7 anos de grande tribulação aqui na terra, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro, também receberemos os galardões, ou as patentes. Porque cada crente, ele vai ter um galardão. E o galardão seria como se fosse patentes militar. Eu estava falando hoje, pastor Giovanni, que lá vai ter crentes que vai ter graduação diferente um do outro. Você já imaginou, pastor Giovanni, um crente que sempre viveu só dentro da igreja, numa boa ali, só indo para a igreja, voltando da igreja, cultuando a Deus numa boa, nunca fez nada de muita relevância para Deus. E outro que deu a sua vida pelo evangelho, que se dispôs a ir para aqueles países da África, que se dispôs a ir para tribos indígenas e até mesmo canibais, para pregar o evangelho, colocando a sua vida em risco. Você acha que essa pessoa vai ter o mesmo galardão daquele que ficou só sentadinho dentro da igreja, numa boa? Daquele que só ficou ali cantando, dando glória a Deus e aleluia? É óbvio que não. Você está entendendo? Então, nós faremos parte desse exército de Cristo e teremos nossas graduações segundo o galardão que recebemos. E nós, então, estaremos voltando nesse exército junto com Jesus. Então, essa passagem aqui que está relatando, que todo olho verá, que todas as tribos o verá, já será nesse momento, no dia em que ele estará voltando para a grande batalha do Armagedon, no final dos 7 anos. Então, tem que ser distinto. Amém, pastor? Amém, pastor. Deu uma cortadinha, mas deu para entender aqui o raciocínio. Deixa eu falar para o senhor aqui. Nós estamos, eu acredito assim, que nós estamos vivendo Apocalipse 3. Nós estamos vivendo o tempo da igreja, isso é claro, o tempo da igreja falsa e da igreja verdadeira, que é Filadélfia e Laodiceia. É as 2 últimas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse, correto? Sim, sim. Então, se a gente já estamos no capítulo 3 do Apocalipse, na história, nós estamos ali vivendo o capítulo 3 do Apocalipse,
falta só um pouquinho de tempo para virarmos para o capítulo 4. O que acontece no capítulo 4? O arrebatamento da igreja acontece no capítulo 4, porque no final do capítulo 4 nós vemos os santos cantando diante do trono de Deus. Sim. Louvando ao Cordeiro, no final do capítulo 4. E no versículo de número 1 do capítulo 4, nós vemos o arrebatamento da igreja quando o anjo abre a porta do céu e fala para João, sobe aqui, sinalizando para o arrebatamento. Então, se nós estamos no capítulo 3, e no capítulo 4 acontece o arrebatamento, Jesus pode voltar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Agora, por exemplo. Entendeu? Sim. Teve alguém que perguntou, pastor, ainda há salvação? Ainda dá tempo para ser salvo? Claro que dá. Enquanto você tem o fôlego de vida, você pode fazer diferente, se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, voltar-se para Cristo. Por exemplo, Antônio Carlos está dizendo aqui, Antônio Carlos disse, já tem empresa de avião que não pode dirigir, que não pode pilotar 2 pilotos cristãos. Sim, exatamente. Ele já tem essa noção, ele já tem esse entendimento que acontecerá esse fato, né, de pessoas serem retiradas instantaneamente, num abrir e piscar de olho, pessoas vão sumir. E ele já se precavém dessa forma, não colocando 2 pilotos evangélicos, ou que servem a Deus. E também aqui, pastor Giovanni, só para reforçar aqui, porque às vezes, para a gente dar uma linha de raciocínio, ao que eu disse lá de Mateus 24 e 30, que fala que é a igreja que vai estar voltando com Jesus, que naquele momento ele não estará vindo para a igreja, aquele momento em que todo olho verá, ele não estará vindo para a igreja, mas com a igreja. Eu quero ler aqui em Apocalipse 17 e o verso 14, que fala da batalha do Armagedon. Então, Apocalipse 17, 14 diz assim, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Você está entendendo? Quem são os eleitos e fiéis que estará com ele naquele momento? A igreja. A igreja. Está entendendo? Então, nesse momento, ele não estará vindo para a igreja, ele estará vindo com a igreja. Sabe? Na primeira fase, que é o arrebatamento, ele virá para a igreja. Mas na segunda fase, que será visível a todo olho, ele virá com a igreja. Inclusive... Essa passagem que está dizendo aqui que ele virá com a igreja, que são os seus eleitos, os fiéis, é justamente no término dos 7 anos. É o término dos 7 anos aqui. Então, no término dos 7 anos, a igreja vai estar voltando com ele para batalhar na batalha do Armagedon. Olha que coisa linda. Inclusive, pastor Josué, inclusive, isso aí é muito claro, porque no meio da grande tribulação, os santos já estão com Cristo. Só que tem mais santos chegando. Alguns estão debaixo do altar dizendo, me vinga a nossa morte, mataram a gente lá. Porque nós não aceitamos a marca, nos torturaram, nos mataram, nós queremos que o Senhor vingue. Quando é que vai acontecer? Quando que o Senhor vai derrotar esses que nos mataram, que nos injustiçaram? Aí Jesus fala assim, espera mais um pouquinho, que ainda tem mais um bocado de irmãos seus lá, que ainda precisam morrer. Exatamente. Por amor ao meu nome. Aí é depois disso, então, que a igreja desce com Cristo. Então, Jesus ainda fala, espera um pouquinho que tem mais gente para morrer em meu nome. Olha aí, pastor Giovanni, olha aqui, é Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vamos perceber aqui, né, que também nesse período haverá aqueles que se salvarão, porém, a duras penas. Eles se salvarão pagando com a própria vida, né? Que são degolados. E enquanto eles vão sendo degolados, mortos aqui nesse período da grande tribulação, eles já estão diante desse trono, clamando, né, por justiça, clamando
por vingança, né? E é aí, então, que nós vamos ver uma segunda ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição é aquela que nós lemos lá de Tessalonicenses, certo? Onde eu fiz a leitura aqui, que é do arrebatamento, porque no momento do arrebatamento da igreja, né, primeiro os que morreram em Cristo serão ressuscitados, né, e depois teremos um corpo transformado, e junto com esses que morreram em Cristo, encontraremos com Jesus nos ares. Agora, o que ocorre? Quando terminar os 7 anos da grande tribulação, após a batalha do Armagedon, então esses que morreram, foram degolados, que ganharam a salvação sendo degolados no período dos 7 anos, esses vão ressuscitar para entrar no reino milenar. Verdade. Porque após os 7 anos da grande tribulação, entra Jesus vence a besta, o falso profeta, né? Ele aniquila todos ali na batalha do Armagedon e ele implanta o governo milenar. Então, esses daqui, eles ressuscitarão para entrar no governo milenar. Não fazem parte dos primeiros, que foram a igreja, que foi do arrebatamento, né? Então, eu louvo a Deus que isso daqui também fortalece essa ideia, né, de que a igreja já foi removida logo no começo do governo anticristo. Antes dele aparecer, antes dele assumir, a igreja foi arrebatada. E depois aconteceu, essas pessoas aqui, são pessoas que ou conheciam o evangelho, ou apagou aí, né? Sumiu aí? Não, tá aqui. São pessoas que se converteram no período dos 7 anos e também até mesmo desviados, que também falou, eu vou pagar com a minha própria vida. Então, esse período de 7 anos, vai haver salvação? Vai. Mas agora eu quero dar um conselho. Meu irmão, se hoje que nós temos o Espírito Santo, se hoje que nós temos liberdade para cultuar, para ir à igreja, para adorar, temos a palavra de Deus à nossa disposição, temos toda a liberdade, já não é fácil servir a Deus, já não é fácil negar o nome de Jesus. Imagina nesse período, né, que a expressão que as pessoas usam é que o Espírito Santo vai ser tirado. É uma expressão que, na realidade, é para dizer que vai diminuir drasticamente a atuação do Espírito Santo nesse período aqui. Porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Mas nesses 7 anos vai ser reduzido, mesmo porque não tem como tirar o Espírito Santo daqui, porque ele é Deus, ele é onipresente também, ele está em todos os lugares. Então, a realidade é que vai ser reduzida a ação do Espírito Santo de maneira drástica. Se hoje que nós temos a liberdade e o derramar do Espírito Santo sem medida já não é fácil, imagina quando a ação dele for super reduzida. Então, nós vamos perceber que haverá salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus também declara que haverá as 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas vão estar pregando o evangelho. Vão estar pregando o evangelho aqui na terra. Para que pregar se não tivesse uma segunda oportunidade, né? Exatamente, é verdade, pastor. Então eles vão estar pregando aqui e acredita-se que essas 2 testemunhas que estarão pregando aqui seria Elias e Enoque, que não experimentaram a morte. Acredita-se que eles voltarão aqui e pregarão nesse período aí, e a palavra de Deus narra que eles incomodarão o anticristo de tal forma que o anticristo vai matá-los. Os 2 serão mortos, os seus corpos ficarão expostos numa praça pública durante 3 dias. Diz que o anticristo vai promover uma grande festa na face da terra, como se comemora hoje a festa de Natal ou de Ano Novo. Diz que os homens vão entregar presentes uns para os outros, comemorando a morte daqueles 2 que estavam atrapalhando a terra. Eles ficarão com seus corpos expostos nessa praça por 3 dias, e o anticristo cantando vitória, o anticristo comemorando, e a terra inteira comemorando, festejando isso. Mas ao 3º dia, eles ressuscitarão. Para a honra e glória do nome de Jesus, mais uma vez Deus mostrando o seu poderio. Então, com certeza, haverá salvação sim, mas a salvação nessa época será praticamente pagando com a própria vida. E será mais difícil, como alguém comentou aqui, como que vai se arrepender sem a ação do Espírito Santo? Tem essa? E em nome de Jesus, eu quero falar agora com os nossos irmãos que estão aqui no canal agora. Você que está parado, você que desistiu, você que foi ferido
talvez até mesmo por um pastor, porque pastor é humano. Você pode ter sido ferido, machucado, você um dia cantou, você um dia pregou, você um dia foi vaso, foi usado nas mãos de Deus, e por conta desse ferimento, você parou, você desistiu. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como uma voz profética. Está vivendo-se os últimos dias da igreja na face da terra. E Deus preparou esse momento para que você esteja se reconciliando hoje, em nome de Jesus Cristo. Ainda dá tempo, não espere para esse dia, não espere. Lembre-se o que o pastor Giovanni já falou, o arrebatamento da igreja pode se dar hoje, ainda antes de terminarmos essa live, a trombeta pode tocar. Antes de terminarmos essa live, nós poderemos ser tomados, retirados dessa terra. E em nome de Jesus Cristo, você que está agora ouvindo essa mensagem, deixa aí, no chat aí, eu aceito, eu recebo Jesus Cristo, eu volto para Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, não nos resta mais tempo. Nós temos falado ali no nosso canal sobre o grande reset mundial que está programado para 2021. E o grande reset mundial, ele vai mexer de maneira drástica com a economia, com a política e com as religiões. Meus irmãos, se hoje já não está fácil servir a Deus, imagina após essa grande perseguição que virá através desse reset mundial que está sendo programado e anunciado de maneira clara e objetiva. E por isso, você tem a oportunidade agora, nesse instante, em nome de Jesus. Deixa o seu nome aí dizendo, estou voltando, pastor Giovanni, estou voltando, estou me reconciliando. Deixa aí, você vai estar na minha oração. Eu vou estar nessa quarta-feira no monte, orando por todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Você diz assim, mas pastor, eu não tenho mais força, eu estou machucado, não consigo orar, não consigo mais ler a Bíblia. Em nome de Jesus, tome essa decisão, e após essa decisão, eu profetizo, você vai receber uma renovação, você vai começar a conseguir orar novamente, você vai começar a conseguir ler a Bíblia novamente. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, você não está nessa live por acaso, você não entrou aqui por coincidência, eu falo sem medo de errar, o Espírito Santo te trouxe até nós, o Espírito Santo te colocou nessa live para te dizer assim, eu sei que o homem te feriu, eu sei que o homem te machucou, eu sei que você passou humilhações dentro daquela igreja, eu sei a perseguição que você sofreu naquele ministério, porém eu hoje preparei esse instante, preparei esse momento para renovar as suas forças, para renovar as suas energias, em nome de Jesus Cristo. Você sente um vazio no teu coração, em nome de Jesus Cristo, você sente saudades daquele tempo em que você tinha intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo para você, volte hoje, meu filho, volte hoje, minha filha. O Espírito Santo está dizendo, eu tenho saudades dos louvores que saíam da sua boca, eu tenho saudades das noites de oração nos montes, eu tenho saudade das caladas nas madrugadas, onde você suplicava, orava e se enchia do meu poder. O Espírito Santo está dizendo, volte hoje, este é o dia aceitável, este é o dia em que eu preparei para que você se reconcilie, não importa a sua fraqueza, não importa os seus pecados, não importa tudo que você cometeu até o dia de hoje, o importante é a sua decisão a partir desse momento, em nome de Jesus Cristo. Abra teu coração agora, o Espírito Santo de Deus há de te dar uma unção renovadora, as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Abra teu coração agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar por você, e você vai começar o ano de 2021 na presença de Deus, você vai começar o ano de 2021 dentro da casa de Deus novamente. Se você foi ferido em um lugar, foi machucado em um lugar, não tem problema, tem outras portas que Deus pode abrir para você, tem outros lugares que você poderá estar congregando, servindo a Deus, e Deus está falando para você, hoje é o dia
aceitável. Hoje é o dia em que eu preparei para você, meu filho. Hoje é o dia que eu preparei para você, minha filha. E em nome de Jesus, enquanto eu estou aqui ministrando, sinta agora a presença de Deus na tua vida. Sinta agora a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja cheia do Espírito Santo. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus na tua vida nessa hora. Em nome de Jesus, ainda que Satanás esteja te apontando, mas você fez isso, você fez aquilo, ou você fumou, ou você bebeu, ou você prostituiu, ou você adulterou, não interessa. Deus está te esperando de braços abertos, assim como aquele pai. O pai não olhou para a sujeira que estava na vida, na roupa, no corpo do filho pródigo. Ele o abraçou do jeito que ele estava. Você entende? Quando o filho pródigo chegou na casa do pai, o pai não falou para ele, vai tomar banho, vai trocar de roupa. Não, o pai abraçou do jeito que ele estava. Por isso, se Satanás está dizendo que você não pode porque você fumou, porque você bebeu, porque você cheirou, é mentira de Satanás. Eu te garanto, Jesus quer te abraçar do jeito que você está. Jesus te abraça do jeito que você está agora, nesse instante. Em nome de Jesus, receba esse abraço do Espírito Santo. Receba esse abraço de Jesus. Receba um anel no dedo, sandália nos pés e uma veste nova dada pelo Pai em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muita gente aceitou Jesus, incontável, não dá para contar. Pai, nós já apresentamos todas essas vidas que agora te confessam como Salvador. Escreve o nome no livro da vida e que o Senhor possa firmá-las na rocha e que elas produzam frutos dignos de arrependimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Você na sua casa, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Amém? E agora, gente, preste muita atenção, que eu vou falar dos ribeirinhos da Amazônia, eu vou falar da África. Para você que não conhece o ministério, fique até o fim. Eu coloquei um vídeo hoje também de uma entrevista que eu fiz na Tati TV aqui em Ribeirão Preto, falando sobre missões. Está bem claro ali tudo que nós fizemos, o começo de tudo. Assista também esse vídeo, tá bom? Compartilha com a família. Olha o trabalho que está sendo desenvolvido lá em Moçambique. Olha o trabalho que está sendo desenvolvido lá nos ribeirinhos da Amazônia. Mostra para todo mundo, gente. Nós precisamos agora unir forças, porque nós precisamos cobrir a escola. Agora, no dia 10, eu viajo para os ribeirinhos da Amazônia, preciso comprar os brinquedos para as crianças, cestas básicas, kit de remédio, kit de guloseimas, né? É tanta coisa, mas eu creio que juntos nós somos mais fortes, tá bom? Você que pode enviar R$1, envie um, não envie 50 centavos. Você que pode enviar 10, não envie um. Você que pode enviar 50, não envie 10. E assim sucessivamente. Deus sabe da sua condição e o que você pode fazer para ajudar a gente a continuar avançando com os projetos aqui, tá bom? Olha só, eu vou falar agora um pouco sobre os ribeirinhos, sobre a África. Fique até o final, que vai ser Fique até o final, que vai ser muita bênção para a sua vida. Pastor, mas eu que vou dar, eu que vou abençoar. Quando você entrega algo, não é você que está abençoando. Não é você que está dando para alguém, abençoando alguém. Não, é você que está sendo abençoado. É você que está emprestando para Deus. E quando Ele te pagar, meu amigo, é com juros largamente vantajosos. Ó, dia 6, daqui 7 dias, na sexta-feira, eu estarei indo, né? Dia 6 não, perdão, gente. Dia 10, daqui 7 dias eu estarei indo para os ribeirinhos da Amazônia. Nós estamos com o nosso caixa limitado e tem mais de 300 crianças lá aguardando um brinquedo, um kit de remédio, um kit de guloseimas, uma cesta básica, aguardando uma festa. E, gente, nós investimos lá mais de 8 a 15 mil reais. É o que é investido lá nos ribeirinhos da Amazônia nesse período de festa. E nós estamos realmente com caixa limitado. Nesse início de mês, eu peço a você que nos ajude. Nós estamos fazendo... E o trabalho lá em Moçambique? Para? Não, não para. As alimentações continuam. A escola nós demos uma segurada agora por conta dos ribeirinhos, mas depois a gente volta com força total lá na cobertura da nossa escola. E eu peço a você que nos ajude. Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com a sua contribuição? Vamos junto na fé? Pastor Giovanni, estamos aqui hoje com arroz, feijão, carne de frango, temos suco aqui. As crianças já estão sendo abençoadas. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Giovanni e toda a equipe dos irmãos que nos acompanha do Brasil. Continua orando por nós. É muita comida hoje, muito alimento. E está sendo uma bênção, em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças
já foram amparadas. Você vê que a música precisamos atualizar ela, né, gente? Essa canção, ela já faz um tempinho, né, que 500 crianças agora passa de 1.000, né, ali em Amatanda, e nas outras bases passa juntando tudo, mais de 5.000 crianças que nós auxiliamos. Aí já é doação de roupas, calçados, crocs, alimentação. Fizemos uma alimentação muito, muito boa nessa base, né, para essas crianças. Graças a Deus o trabalho tem acontecido. Graças a Deus e a todos vocês que acreditam, que semeiam. Eu peço, continue semeando, continue fazendo acontecer. Tá aí, gente, trabalho acontecendo lá em Moçambique, mas nós precisamos atender nossas crianças aqui nos ribeirinhos da Amazônia. Tá bom, gente? Ó, dá uma olhada nessas imagens aqui, lá dos ribeirinhos da Amazônia, a gente entrando onde quase ninguém quer ir, sabe? O pastor fala que até pagando, se você chamar um pregador, pagar para ele, ele tem dificuldade de ir lá. É um lugar que poucos querem ir. E nós estamos indo lá, fazer missões, entrar nesses rios, sabe? Entrar nesses lugares onde ninguém quer entrar. Né? O pastor Claudinei fazia parte conosco desse trabalho, agora ele está fazendo missões lá com o pastor Eliseu, e nós estamos ali nos ribeirinhos da Amazônia, né, de maneira solo. Então por isso que agora eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês, sabe? Porque nós estamos sozinhos ali, né? Sozinhos não, estamos com Deus e com vocês. Se nós temos Deus, nós temos tudo então, né? E é isso, gente, o trabalho continua, olha só. Então tá aí, gente, esse trabalho, você conseguir fazer para uma criança que ela nunca teve a oportunidade de ter, que nem uma boneca, né, um brinquedo, uma bola, isso é gratificante demais. E eu conto com a ajuda de todos para que a gente continue fazendo esse trabalho, para que vidas continuem sendo alcançadas. Aqui embaixo tá os dados, ó. O CNPJ é uma chave Pix, também tem o meu celular WhatsApp, que é uma chave Pix, tá aqui abaixo, tem o PayPal, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, também tem uma conta do Banco Bradesco, tudo aqui na descrição para você que desejar contribuir, tá? Nos ajude, vamos para cima, juntos nós somos mais fortes, juntos a gente pode fazer muito mais, e eu tenho certeza que às vezes eu sozinho, eu não consigo, mas junto com vocês nós vamos fazer muito. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e vamos fazer aquilo que poucos querem fazer. Isso aqui é missões na prática. Missões se faz de 3 formas: com os pés de quem vai, com as mãos de quem contribui e os joelhos de quem ora. De alguma forma você pode fazer missão, tá bom? E a gente conta com a sua ajuda, com a sua contribuição, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E esse ano vai ser extraordinário, tá? Vai ser sensacional. Pastor, mas e o recurso? Deus vai enviar, em nome de Jesus, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, e lembrando a todos que nos dias 6, 7 e 8, nós estamos aqui ao vivo às 6 da manhã para o nosso propósito de jejum. Deus já me deu a direção e eu vou passar para vocês uma direção fortíssima que Deus tem nos entregado para esse jejum do mês de outubro, tá bom?
Deus abençoe, fiquem com Deus e que o eterno Deus recompense a vida de todos que já estão contribuindo. Aqui em cima também tem um QR Code, ó. Você pode fazer a sua semente por aqui, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, obrigado por tudo, amo vocês, vamos caminhar junto e eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado em o nome de Jesus. Valeu, glória. Deus abençoe. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé!